Em ano de eleições, um dos assuntos mais comentados, principalmente no meio político, é a propaganda eleitoral. E em tempos de redes sociais, de comunicadores instantâneos, o trabalho da Justiça Eleitoral aumenta ainda mais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz da propaganda, o juiz Marco Bruno. Doutor Marco, como é que vai ser a fiscalização esse ano diante de tantas possibilidades, principalmente virtuais? A fiscalização sempre é muito intensa por parte da Justiça Eleitoral. De fato, não vou dizer que é novidade, mas nesse ano a gente espera um incremento maior da propaganda em ambiente virtual. E a Justiça Eleitoral não tem propriamente uma estrutura só para ambiente virtual em termos de fiscalização, mas isso não significa dizer que não faça. Agora, o importante é que a população, consciente do seu papel de cidadãos e cidadãs, também auxilia a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral nessa fiscalização, oferecendo denúncias, em casos em que se verifique violação à legislação eleitoral em termos de propaganda. Por enquanto, fica proibido qualquer tipo de propaganda. Nós estamos num período que a gente chama de propaganda eleitoral antecipada, em que a propaganda é vedada, é proibida. A propaganda ela só pode ocorrer a partir do início de julho, após os pedidos de registro de candidatura e após o período de convenções partidárias, em que são definidas as candidaturas. Então, qualquer propaganda, ainda que não se trate de propaganda em ambiente virtual, é proibida nesse período e deve ser denunciada à Justiça Eleitoral. O que é permitido aos políticos até o dia 5 de julho? Pronto, o primeiro político pode dar entrevista, desde que não haja pedido de voto. Ele também pode se manifestar, ainda que em rede social, sobre questões de interesse comum. No entanto, ele não pode se expor de uma forma que dê a ideia de que se trata de um candidato, porque isso poderia caracterizar um pedido implícito de voto. Repito, ainda que em redes sociais. Ele também, o político pode participar de eventos partidários, desde que esses eventos não sejam abertos ao público, porque poderiam caracterizar um ato de campanha. Enfim, basicamente o político pode agir como se estivesse exercendo naturalmente a atividade política. O que não se pode é, de sua conduta, se extrair a ideia de que ele será candidato, porque isso poderia caracterizar um pedido implícito de voto. Mesmo que o político se declare pré-candidato? Ele pode se declarar pré-candidato, mas da conduta dele não se pode extrair a ideia de que ele já está pedindo voto. Ou seja, ele pode declarar uma predisposição à candidatura que não, enfim, não estará definida ainda, porque essa definição só ocorre no momento das convenções. Voltando a falar do ambiente virtual, com relação ao direito de resposta, existe já um procedimento pensado com relação aos ambientes virtuais? O direito de resposta se aplica normalmente ao ambiente virtual. A dificuldade que a gente vai ter vai ser no cumprimento dessas ordens, principalmente quando se trata de informações que sejam hospedadas em outros países, ou em determinados veículos que de alguma forma estejam sediados também em outros países, porque regularmente a forma de comunicação de atos em juízo que envolvam questões extraterritoriais, ela é muito lenta e absolutamente incompatíveis com a agilidade que se espera na Justiça Eleitoral. Então, o maior desafio vai ser no cumprimento dessas medidas. De tudo isso se percebe que cada vez mais a participação do cidadão, do eleitor, como cidadão mesmo, ativo nesse processo todo, fiscalizando, verificando os seus direitos, os seus deveres, é cada vez essencial num processo como esse. Eu acho até que é o mais importante. Mais importante do que essa tutela que é feita pela Justiça Eleitoral é esse controle social que é feito pelo cidadão, por cada eleitor brasileiro. A verdade é que se esse controle social fosse mais efetivo, eu até diria que não seria necessário que nós tivéssemos um sistema jurídico eleitoral tão rigoroso e uma estrutura tão complexa oferecida pela Justiça Eleitoral. De modo que é realmente muito importante que o cidadão possa participar ativamente da campanha também como um fiscal, colaborando com as instituições, mas também exercendo a sua cidadania. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!